A grande questão é que o problema na igreja de Corinto é um espelho da nossa época. O coração, queridos, de todos os problemas na igreja de Corinto, era uma tendência a deixar que os valores que escoavam de uma cultura devassa estivessem na igreja. Isso é algo para os cristãos missionais, não é, considerarem hoje. A assimilação cultural como uma estratégia para o crescimento da igreja em uma cultura pagã é repleto de perigos graves e mortais, especialmente em uma cidade cheia de templos e bordéis, onde a prostituição foi literalmente considerada um rito religioso. A pior coisa que a igreja poderia fazer seria tomar uma atitude negligente para com o pecado sexual. A grande maioria da comunidade judaica em Corinto havia rejeitado completamente o evangelho. Atos 18, de 5 a 6 nos diz assim: e quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, foi Paulo impulsionado no Espírito, testificando aos judeus que Jesus era o Cristo. Mas resistindo e blasfemando eles, sacudiu as vestes e disse-lhes: o vosso sangue seja sobre a vossa cabeça, eu estou limpo e desde agora parto para os gentios. Assim a igreja foi composta principalmente de gentios que naturalmente vieram de uma cultura que não estava inclinada a ver o pecado sexual como não espiritual. Exatamente o oposto disso. A maior parte da religião em Corinto estava envolvida na prostituição do templo e no comportamento sexual debochado. Isso pode explicar um pouco porque a igreja em Corinto recebeu em sua comunhão um homem que estava em fornicação com a mulher do seu pai. 1 Coríntios 5:1 diz: geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal que nem ainda entre os gentios se nomeia, como é haver quem possua a mulher do seu pai. Como hoje, eles pensaram, os membros de Corinto, eles pensaram que poderiam se conectar com a sua cultura melhor se eles casualmente aceitassem o pecado daquele homem, sem julgamento, só aceitação. Na verdade, parece claro que algumas das pessoas na igreja de Corinto, de fato, usaram extrema tolerância como um distintivo de honra. Isso, extrema tolerância como um distintivo de honra. 1 Coríntios 5:12 diz que as pessoas na igreja de Corinto estavam inchadas. Eles tinham um tipo de orgulho perverso em sua generosidade para com um ato tão grosseiramente imoral como esse. Não foi só o incesto desse cara um pecado extremamente imoral e profundamente vergonhoso. Isso impressionaria até mesmo as pessoas mais imorais na cultura coríntia. O incesto é um pecado que chocava mesmo os pagãos mais grosseiros de Corinto. 1 Coríntios 5:1 diz: geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal que nem ainda entre os gentios se nomeia, como é haver quem possua a mulher do seu pai. O apóstolo Paulo, ele não foi suave em sua repreensão. Ele ordenou que os coríntios retirassem o homem da comunhão da igreja, como está no versículo 7 e 13. Diz assim: alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. E no verso 13, Paulo diz: mas Deus julga os que estão de fora, tirai, pois, dentre vós a esse iníquo. Um aviso para a nossa geração. Paulo não estava impressionado com a forma como os coríntios estavam sendo missionais, tolerantes e sem fazer julgamento. Na verdade, isso dificilmente pode ser suficientemente sublinhado aqui. Paulo nunca incentivou a igreja dos coríntios a se misturar em sua cultura através da adoção de uma familiaridade suave com o que ela era, ou uma atitude ultra tolerante para com os pecados distintivos daquela cultura. Não, pelo contrário, ele ressaltou a importância de evitar os pecados associados com o paganismo da cidade de Corinto. Não, eu até refaço minhas palavras. Evitar é muito leve para o que Paulo realmente disse a eles. Ele diz assim em 1 Coríntios 6,18: fugir da imoralidade sexual. Mas primeiro ele martelou sobre eles com várias razões, porque a fornicação é tão profana
degradante e expressão de desprezo a Deus. Em 1 Coríntios 6,13, ele diz que isso desonra o propósito para o qual Deus fez nossos corpos. Diz assim: o corpo não é para a prostituição, mas para o Senhor. Fornicação toma o que deveria ser santo e o que foi feito exclusivamente à imagem de Deus, com o propósito expresso de honrá-lo, e o coloca para um uso profano e vil. Isso é errado porque, ele diz, o corpo é para o Senhor. Esse é o pensamento principal e, eu diria, o fio condutor de 1 Coríntios 6, de 13 a 20. Mas há mais. Nos versos 15 e 17, ele dá uma segunda razão pela qual a fornicação é um pecado tão grave. Ela contamina a nossa união espiritual com Cristo. Ele diz assim, do 15 a 17: não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e os farei membros de uma meretriz? Não, por certo. Ou não sabeis que o que se junta com a meretriz faz-se um corpo com ela? Porque serão, disse, dois numa só carne. Mas o que se junta com o Senhor é um mesmo espírito. Faça as contas, diz ele. Se você é um com Cristo em íntima união espiritual, e em seguida, através de um ato de fornicação, você se tornar uma só carne, como a meretriz ou qualquer mulher fora do casamento, em uma união carnal íntima, você tem de fato contaminado o corpo de Cristo. Há muitas coisas para se notar a respeito disso. Em primeiro lugar, a nossa união com Cristo é tão perfeita e tão completa que abrange toda a nossa pessoa. Ela não se limita ao nosso espírito apenas. A pessoa como um todo, corpo e espírito, são de Cristo, em virtude da nossa união espiritual com Ele. O apóstolo Paulo aqui, ele contrasta com certeza o pseudo-cristão proto-gnóstico, que ensinava que o espírito é bom e a matéria é má. Eles ensinavam que o nosso espírito é redimido e santificado, e unido com Cristo, mas o corpo não é resgatado e é completamente profano, e que só esperam a destruição final. Eles disseram então que você poderia pecar no corpo sem profanar o seu espírito. Aqui Paulo ensina o oposto, ensina o contrário. Todo o seu ponto é que o corpo é feito para um santo propósito, glorificar a Deus. No verso 14 ele diz: ora, Deus que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Cristo ressuscitou corporalmente, nossos corpos também serão levantados e glorificados em forma física. Então não há nada inerentemente pecaminoso sobre o corpo, pelo contrário, o corpo, ele diz, é para o Senhor e o Senhor para o corpo. Deus não é contra o corpo, Ele é pelo corpo, Ele o criou e Ele é quem fez nossos corpos para que eles sejam capazes de desfrutar o prazer. Não há nada de errado com esse prazer, é um prazer santo desde que seja um cumprimento e não uma corrupção dos propósitos de Deus. Na verdade, no versículo 16, Paulo está aludindo a Gênesis 12:24. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe e se apegará à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Isso é o propósito de Deus para os homens e mulheres. O sexo no contexto do matrimônio, como definido por Deus, e ao longo da vida, a união dos dois parceiros dedicados um ao outro acima de todos os outros, é um prazer santo. Deus o projetou para o nosso prazer. É santo e honrado dentro do relacionamento conjugal e, de acordo com Hebreus 13:4, o leito conjugal sem mácula. Mas esse mesmo versículo em Hebreus 13 diz: Deus julgará os imorais e adúlteros. Paulo diz a mesma coisa nos versos 9 e 10 de 1 Coríntios 6. Nem fornicadores, nem os adúlteros herdarão o reino de Deus. E aqueles que contaminam sua união com Cristo por cometer pecado de imoralidade sexual são culpados de um crime abominável contra Cristo. É o que o verso 18 diz, contra o seu próprio corpo. Em outras palavras, a fornicação é um pecado único e especialmente profano, porque ele contamina a nossa união com Cristo de uma forma única. Mas Paulo não terminou. No versículo 19 ele diz que tais pecados do corpo também profanam o templo do Espírito Santo. Seu corpo é a morada do Espírito de Deus, e portanto, para um cristão rebaixar o corpo
profanar um templo sagrado. Agora, coloque tudo isso junto. Você quer saber por que a prostituição sempre foi considerada como um pecado particularmente hediondo? Porque envolve transgressões pessoais e diretas contra cada um dos membros da Trindade. Ele humilha e despreza o corpo, que, no verso 13, é para o Senhor. Deus o criou para seus propósitos. Então usá-lo para qualquer outra finalidade, especialmente um propósito tão mau como um ato de fornicação, é um pecado contra Deus o Pai. É um pecado contra Cristo, no versículo 15, porque leva os nossos membros, que são membros de Cristo pela união com Ele, e une esses membros como a meretriz ou em qualquer relação fora do casamento, contaminando nossa santa união com Cristo e levando Cristo para isso. E é um pecado contra o Espírito Santo, como está no verso 19, porque profana o templo em que Ele habita. Agora, eu diria, observe o conselho de Paulo aos Coríntios. Quão diferente é do que nós temos ouvido. Ele não os convida a entrar em um programa de recuperação para viciados em sexo. Ele não sugere que eles façam terapia. Ele apenas diz a eles para parar. Não, na verdade, eu tenho de novo que refazer minhas palavras. É mais urgente do que isso. O versículo 18 diz: fugir da fornicação, fuja dela. Evite todas e quaisquer tentações que levem a ela. Direcione seus pés e seus olhos e seus ouvidos e seus pensamentos para outras coisas. Este é um pecado para fugir. Outros vícios podem ser conquistados com luta. Este pode ser conquistado apenas por um voo para longe. Fuja. Nas palavras de Salomão, em Provérbios 5,18, diz assim: mantenha o seu caminho longe dela e não chegue perto da porta da sua casa. A Escritura diz que devemos fugir até mesmo do pensamento de luxúria e adultério. 2 Timóteo 12,22 diz: fugir das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé, o amor e a paz, juntamente com aqueles que invocam o Senhor com o coração puro. 1 Pedro 2,11 diz: concupiscências carnais combatem contra a alma. Fuja delas, abstenha-se delas completamente. E finalmente, Paulo encontra a maior razão para evitar a fornicação na expiação, na grande doutrina da expiação. Porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Ele diz em 1 Coríntios 6:20. Unido a Ele não morrer.